Olá pessoal, então a aula de hoje e as duas próximas aulas a gente vai trabalhar então as leis de Newton. Bom, o que é mencionado aí nas leis de Newton? A gente vai ter três leis aí, certo? Primeiro, a lei da inércia, que a gente vai estudar hoje, certo? Na próxima aula, a lei da dinâmica, que quer dizer, já adiantando, que a somatória das forças de um corpo, elas têm que ser igual ao produto da sua massa para a sua aceleração, certo? E por último a gente vai estudar aí a terceira lei, que seria nada mais nada menos que ação e reação. Toda força que age sobre um corpo gera uma força de reação neste mesmo, beleza? Bom, mas vamos voltar ao assunto da aula de hoje, que é a lei da inércia. Bom, o que seria então a lei da inércia? Inércia quer dizer estado. A gente vai ver o que é que está acontecendo. Um corpo em movimento, ele vai continuar em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Então, se eu pegasse aqui essa caixinha, eu colocasse ela em movimento com velocidade constante, certo? Essa caixinha, se nada interagir com ela, ela vai se deslocar para o infinito. Ela nunca vai parar de se deslocar, certo? Como que eu faço para que ela pare ou ela mude sua direção, né, de atuação? É simplesmente quando eu aplicar uma força no sentido contrário. Caso essa força não exista, esse corpo vai continuar deslocando para todo sempre, beleza? E, seguindo ainda, todo corpo em repouso vai continuar em repouso até que uma força externa atue sobre ele. Então, temos aqui um corpo com velocidade zero. Se ele está com velocidade zero, então quer dizer que ele não se movimenta, beleza? Se ninguém interagir com esse corpo, ele vai continuar ali. Vai passar anos, séculos, milênios, ele vai continuar ali parado. Como que eu faria para tirar ele desse estado? Então, eu aplicaria uma força F aqui, que no caso, eu estaria contra essa lei da inércia, certo? Então, deixando aí mais claro, o que seria a inércia? Sempre é o estado que o corpo se encontra, certo? Sem que haja forças externas atuando sobre ele. Uma representação que a gente pode ter aí é o movimento da Terra em torno do Sol, certo? Se nada interagir com o planeta Terra, ele vai continuar fazendo as voltas em torno do Sol, bonitinho, certo? Agora, e se eu pegasse um outro estado, se eu colocasse uma pedra ali? Se ninguém interagir com essa pedra, ela vai continuar ali, parada, até o infinito. Bom, mas quem que definiu essa primeira lei aí? Essa primeira lei ela foi apresentada através de observações por Galileu Galilei, porém ele era um cientista observacionista. Ele não tinha as ferramentas matemáticas para poder trabalhar e apresentar essas condições. Mas mais à frente, Isaac Newton, né, conseguiu, através das observações de Galileu Galilei, matematizar e chegar à conclusão aí da lei da inércia. Então, primeira lei de Newton,
lei da inércia. Certo, pessoal? Então, a primeira lei de Newton aí. Nessa primeira lei, a gente vai usar mais a condição do conceito. Equações matemáticas a gente vai usar aí mais na segunda e terceira lei. Por quê? Se você entender o conceito de movimento ou repouso dessa lei, você vai conseguir aí fazer os exercícios referentes a ela, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.